Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, para abrir os trabalhos hoje, eu peguei o meu livro do Tarô Zen do Osho, fechei meus olhos, me conectei com os amigos espirituais e falei, gente, vamos levar hoje uma mensagem que possa ajudar a maioria das pessoas, e a mensagem que saiu eu vou ler para vocês agora. Ela se chama Indo com a Correnteza. Ele fala o seguinte, é um texto do Osho. Quando eu digo transforme-se em água, quero dizer transforme-se num fluxo. Não fique estagnado, mova-se e mova-se como a água. Lao Tse diz, a maneira de ser do Tao é igual a de um curso d'água, movimenta-se como a água. E como é o movimento da água ou um rio? Esse movimento tem algumas coisas belas em si. Uma delas é que a água se desloca sempre em direção à profundeza, sempre procura o terreno mais baixo. A água não tem ambição, nunca briga para ser a primeira, ela quer ser a última. Lembre-se de que Jesus disse, os últimos serão os primeiros no meu reino de Deus. Ele estava falando sobre essa maneira de ser do rio, do Tao, sem mencioná-la, mas falando a respeito dela. Eu vou reler, tá? Lembre-se do que Jesus disse, os últimos serão os primeiros no meu reino de Deus. Aí o Osho complementa. Ele estava falando sobre essa maneira de ser do rio, do Tao, sem mencioná-la, mas falando a respeito dela. Quanto a você, seja o último, seja sem ambição. Ambição significa subir morro acima. A água vai para baixo, procura o terreno mais baixo, quer ser uma não entidade, não quer proclamar-se especial, excepcional, extraordinária. A água não tem qualquer noção de ego. Gente, trazer um texto como esse numa sociedade tão psicopática e narcisista é algo até um tanto subversivo, né? Porque na nossa sociedade a gente aprende que a gente tem que ser alguém, tem que aparecer, tem que ser querido, tem que ser amado, tem que ser elogiado, tem que receber like, tem que ter não sei quantos certificados, tem que ter não sei quantos diplomas, tem que ser reconhecido, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? É uma sociedade toda movida para atender às demandas do ego. Claro, é uma sociedade baseada nesses valores, em valores de poder, em valores de competição, de comparação. Todos esses valores são frutos do ego. Só que, felizmente, Allan Kardec já dizia isso no Livro dos Espíritos, para quem quiser estudar profundamente, né? Ele dizia que todos nós, a gente tem as leis divinas na nossa consciência. Ah, Gisela, mas até aquelas pessoas atrapalhadas, elas também têm as leis divinas na consciência? Sim, todo mundo tem. A gente pode escolher não ouvi-las e atender só as demandas do ego, mas todo mundo tem as leis divinas dentro de si mesmo, como se fosse um GPS interno. Todo mundo tem essa sabedoria. Quando a gente fecha os olhos e medita, né? E a gente se conecta com a fonte, com o todo, e a gente silencia essa voz do ego. Quando a gente ouve a voz dos nossos guias espirituais, as inspirações que eles nos trazem, a gente vai tendo ações cada vez mais alinhadas com o nosso ser real e não mais com essas demandas do ego que são transitórias. E eu sei, gente, que falar para uma sociedade como a nossa, tão competitiva, tão guerreira, tão reativa, né? Onde as pessoas funcionam como autômatos, reagem sem refletir, né? A maioria de nós, alguém fala alguma coisa, a gente nem pensa, nem respira, a gente já reage, já quer retrucar, a gente acha bonito não levar desaforo para casa, ser reativo, né, ter status, ter poder, ter credibilidade pública, como se isso fosse sinal de grandeza.
isso vai nos afastando cada vez mais dos valores reais, que são valores que permanecem quando a gente vai embora desse plano. Isso, inclusive, é algo que a mentora do Divaldo Franco ensinou para ele, a querida Joana de Ângeles, tão sábia, né? O espírito de tanta luz. Ela disse algo assim para ele, eu estou parafraseando, não foi ipsis literis isso, mas ela falou assim: sempre que você for fazer algo, se pergunte se essa ação está te aproximando de Deus ou está te afastando de Deus. E é esse o parâmetro. Isso que eu estou fazendo agora está me afastando das leis divinas ou está me aproximando delas? Isso que eu estou fazendo agora eu vou poder levar para a eternidade ou é algo simplesmente para atender uma demanda transitória do ego e não é algo que eu vou levar comigo quando eu for embora desse plano? Se eu não for levar comigo quando eu for embora desse plano, quer dizer que não está ligado às leis divinas, porque as ações conectadas com o todo, né, que visam justamente essa conexão com algo maior, com algo mais profundo, são ações alinhadas com algo mais profundo. Se eu estou agindo agora de forma que eu estou pensando só num benefício temporário, em tirar uma vantagem, se eu estou sendo oportunista, se eu estou pensando num prazer momentâneo, num benefício momentâneo, se eu não estou de olho nessas leis universais, se essas minhas ações prejudicam outras pessoas, não levam em consideração a necessidade intrínseca que todos nós temos, né, em essência, de sermos úteis para o coletivo, de termos ações fraternas, gregárias, mais amplas. Então significa que essa ação, ela é muito mais uma reação, porque ela vem do ego, ela não é fruto da percepção, ela não é fruto da sabedoria do ser, que ela não está conectada com as leis divinas. Porque isso que eu estou fazendo agora, se eu estou me focando só num prazer momentâneo, num planejamento egóico, né? Se eu não estou fazendo algo conectada com o meu ser real, então eu não vou poder levar os benefícios disso para a eternidade. É simplesmente algo momentâneo, que está me dando um prazer ali transitório, mas não é algo que eu estou plantando para as próximas vidas, por exemplo. Claro, esse é um canal para quem tem uma visão espiritualista e não uma visão materialista da realidade. Então, se você compreende, né, que tudo aquilo que você planta, você colhe, você sabe que o que você está fazendo agora não é só para agora. Né? Tem algumas coisas que a gente planta agora e que vão germinar muitas vidas lá para frente. Mas o importante é que ao plantar, a gente tem essa conexão com as coisas boas, com as coisas divinas, com a essência. E quanto mais você se permite ouvir essa voz da sabedoria do ser, quanto mais você se permite ser como a água, né, fluir, não ficar oferecendo resistência àquilo que chega para você, você tende a evoluir muito mais rápido. Se você observar, por trás de todo o sofrimento que a gente passa, existe um apego a alguma ideia do ego. Existe algo do que a gente não quer abrir mão, né? A gente está apegado a alguma coisa. Inclusive, essa é uma frase oriental de autor por mim desconhecido que fala que por trás de todo o sofrimento sempre existe um apego. E se você observar as causas mais profundas do sofrimento, você vai perceber que tem uma resistência ali, que não tem uma fluência. Quando você está fluindo, e fluir não significa deixar tudo assim, vamos ver o que acontece, não vou planejar nada. Não, você pode planejar. Só que quando você está conectado com a voz da sabedoria, com o todo, os seus planejamentos, eles são frutos de uma percepção da sua amorosidade interna, da sua consciência. Eles não são frutos do medo, entende? Porque a ambição, na verdade, quando você vai enxergar mais profundamente, a ambição ela vem do medo. Então, tipo, preciso ter poder, preciso conquistar isso, conquistar aquilo, para eu me autoafirmar, para eu estar prevenido numa situação assim ou assado. Então, é sempre o medo que está movendo a ambição e uma necessidade do ego de autoafirmação. Agora, quando você não tem a necessidade de ser especial, de ser importante, né? De ser visto, de ser reconhecido, de ser aplaudido, e você simplesmente segue o fluxo
conectado com a voz da sabedoria, as suas ações serão em consonância com essa sabedoria, com esse todo. E aí você não vai oferecer resistência, porque você percebe que tudo aquilo que você faz é o todo falando através de você, não é um desejo transitório do ego. E por isso que nessas ações, né, conectadas com o fluxo da vida, você, por não oferecer resistência, você acaba ficando muito mais próximo das leis divinas, das leis universais. E aí algumas pessoas podem falar, mas eu vou ser uma pessoa passiva, permissiva, como assim não vou oferecer resistência? Porque eu tenho que lutar, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Gente, toda ação que a gente tem, até o Osho fala isso, né? Toda ação que a gente tem que vem do ego, ela não é fruto de uma percepção e, portanto, ela é uma reação, ela é fruto do medo. Agora, quando você está conectado com a sua essência, com a voz da sabedoria, quando você ouve as intuições que o seu guia espiritual te traz, porque eles estão o tempo todo conversando com a gente, basta a gente chamar, basta a gente abrir espaço, né? Ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Como dizia Jesus, nossos guias estão sempre falando conosco. Eles só se afastam quando a gente começa a ter pensamentos negativos, né? Quando a gente começa a ter afinidade com energias mais densas. E aí a gente acaba dando ouvidos para espíritos que não são da luz. A gente atrai, por exemplo, as famosas obsessões espirituais, que eu já falei muitas vezes aqui. Allan Kardec explica isso profundamente no Livro dos Espíritos, para quem quiser se aprofundar, né? O Livro dos Espíritos, gente, tem mais de 1000 perguntas e respostas, tá? Então é uma obra belíssima para você sentar ali, ler, reler, se aprofundar, grifar, estudar muitas vezes. Tá tudo ali. Né? Desde o que é Deus, desde o que acontece depois da morte, como a gente se conecta com os guias espirituais, como a gente afasta os obsessores, está tudo escrito ali, é só a gente sentar e se dar o trabalho de estudar. Então, quando a gente cria essa afinidade com os espíritos que não são da luz, a gente começa a ter inspirações que não são muito saudáveis. Então, eles podem nos inspirar coisas que vêm realmente a fortalecer o ego, como por exemplo, olha, faça tal coisa para aquela pessoa, você não pode deixar barato. Nossa, fulano falou tal coisa para você, como assim você vai ficar quieto? Você não vai revidar? Não, você tem que revidar, você tem que mostrar que você não é bobo. Você tem que ir lá e falar tal coisa para aquela pessoa. Você tem que se autoafirmar, senão vão achar que você é bobinho, que você não se coloca. Vai lá, reaja, não seja bobo. Então eles ficam plantando a semente da discórdia, eles estão o tempo todo, né, querendo endossar o mal, a discórdia, a desavença, a reatividade, a disputa de poder, a autoafirmação, que são esses desejos do ego. Então esses espíritos que trabalham para forças mais densas, né, eles estão sempre prontos a te auxiliar se você se abrir para isso, se você se permitir. Não que você seja uma vítima disso, você atraiu por causa do seu pensamento, das suas vibrações. As escolhas são sempre suas, mas elas podem ser inspiradas por esses espíritos. Ah, Gisela, mas como Deus permite isso? Bom, a gente vive num mundo de dualidade, a gente tem livre-arbítrio para poder experimentar a luz e as sombras. E aí é você que vai escolher se você quer experimentar a luz ou as sombras. Se você quiser experimentar as sombras, você tem esse direito, você pode fazer essa escolha. Só que você vai arcar com as consequências das suas escolhas, né? E a gente experimenta as sombras quando a gente age pelo medo, ou melhor dizendo, quando a gente reage pelo medo, pela ansiedade, pela reatividade. Então aquela coisa do bateu, levou, ah, fulano falou, não vou deixar barato, eu vou reagir, porque eu vou mostrar também que eu sou bom, que eu sei fazer isso, né? Nas nossas pequenas atitudes, a gente vai percebendo se aquelas ações nos aproximam das leis divinas ou nos afastam. Por exemplo, às vezes uma pessoa quer ter filho porque ela quer mostrar para as amigas que ela também conseguiu ter o filho dela, que o filho dela é maravilhoso, ela usa aquele filho como um troféu para se autoafirmar. Ela não está fazendo aquilo por amor, porque ela percebe a responsabilidade que é gerar uma vida, a missão que é, né? Ela não está fazendo isso por consciência, ela está fazendo isso por um desejo do ego, uma necessidade de se autoafirmar.
Às vezes a pessoa posta uma foto na rede social, por exemplo, mas ela não posta com boa intenção para compartilhar uma boa energia, uma mensagem positiva que possa acrescentar algo para outras pessoas. Não, ela posta porque ela quer mostrar, olha como eu tô bem, olha como eu sou poderosa, olha como eu sou bonita, olha como eu sou isso, ou seja, ela quer se autoafirmar. Vocês percebem, gente, às vezes a ação é a mesma, mas o que motivou aquela ação é um desejo do ego ou pode ser uma sabedoria do ser. Depende do nível de consciência de quem realiza aquela ação. Então eu posso ajudar uma pessoa que está necessitada, mas eu posso fazer isso para me autoafirmar, para mostrar, olha como eu sou boa, né, como eu sou generosa, olha, eu ajudei aquela pessoa necessitada, eu vou e publico aquela ajuda que eu realizei, mas eu estou fazendo isso para me autoafirmar, porque eu tenho um sentimento de inferioridade, então a minha motivação interna é um exibicionismo, é uma autoafirmação, é mostrar poder. Mas eu também posso fazer essa mesma ajuda com humildade, porque eu tenho consciência da fraternidade, porque eu percebo a necessidade do outro e eu tenho empatia, então eu vou lá e me proponho a ajudar, mas eu faço isso com amor, eu faço isso com devoção, com coração, o amor vai na frente, entende? Então, a intenção com a qual a gente realiza um ato, ela faz toda a diferença e é ela que vai dizer se a nossa ação nos aproxima das leis divinas ou nos afasta. É claro, gente, que quanto mais consciência você tem, menos ações densas você vai ter. E por isso, naturalmente, em toda ação que você tiver, vai haver uma manifestação divina através de você, na medida em que você vai conseguir silenciar o seu ego para permitir que o todo fale através de você. Quem vai permitir isso é o seu nível de consciência. E aí é importante a gente esclarecer uma coisa, porque a gente está vivendo a era da relativização da verdade. As pessoas costumam dizer assim, ah, eu tenho a minha verdade, fulano tem a verdade dele, né? Se a gente for observar profundamente, essa percepção, ela está equivocada, porque a verdade, ela é universal, ela não é relativa. O que acontece é que cada pessoa tem um nível de consciência, e nesse nível de consciência, o ego dela vai conseguir prismar a verdade universal através de uma determinada perspectiva. É o nível de consciência que determina o quanto aquela pessoa consegue expressar as leis divinas. Então, quanto mais elevado o nível de consciência, melhor ela consegue expressar essas leis divinas, porque mais ela se aproxima dessas leis, né? Quanto menor o nível de consciência, provavelmente essa pessoa vai conseguir expressar essas leis universais de forma mais tímida, porque o nível de consciência dela não permite que ela prisme essa verdade com toda a amplitude que a verdade merece. Então, por exemplo, às vezes a pessoa consegue enxergar das leis universais, que seriam tudo isso aqui, tá? Às vezes a pessoa consegue enxergar assim um pedacinho que vem até aqui só, né? Depois, quando ela expande a consciência, ela vai enxergando mais amplo, depois ela vai subindo na árvore, né? O Osho faz essa analogia, eu acho fantástica. Quando a gente tem um nível de consciência mais primitivo, a gente está ali sentado debaixo da árvore. Quando a gente vai pela meditação, pelo autoconhecimento, pela integração das nossas sombras, a gente vai ampliando a percepção, a gente vai subindo até chegar ao topo dessa árvore. E aqui nesse plano, como muito bem fala o Ali Cravo, um dos maiores problemas que a gente tem, uma das maiores questões, é a diferença entre os níveis de consciência. É justamente a diferença entre os níveis de consciência que gera tanto atrito entre as pessoas, porque a gente tem aqui pessoas com consciência muito primitiva, pessoas com consciência mais ampla, a gente tem de tudo coexistindo, né, nesse plano. Então, o nosso grande treino, isso é algo que eu aprendi com o mentor amigo, eu já falei algumas vezes para vocês sobre isso. Nosso grande treino aqui é aprender com quem tem mais luz que nós e ensinar quem tem menos luz, principalmente a gente aprender a ter compaixão por quem tem menos luz, porque essa pessoa está no estado de aprendizado, assim como a gente já esteve em algum momento e assim como a gente está agora. Então, pessoas que têm mais luz do que nós, um nível de consciência mais elevado, né? Por exemplo, o Chico Xavier, quando ele olha
para alguém que tem menos consciência, ele não culpa essa pessoa. Ele tem compaixão, ele tem amorosidade, porque ele percebe o potencial que a pessoa tem ali dentro. Mas ele entende, né, não só o Chico como grandes avatares que já passaram pela humanidade para ajudar a humanidade a evoluir, como Jesus, por exemplo. Os seres dessa grandiosidade, eles percebem o potencial que um ser tem, mas eles entendem que o nível de consciência no qual a pessoa se encontra só consegue enxergar até certo ponto. E por isso eles têm paciência, eles têm compaixão para ensinar, né, para conseguir transmitir esses ensinamentos pelo exemplo, com amorosidade. Por isso também que ele falava em parábolas, porque fica mais fácil ensinar através de parábolas do que falar a verdade de forma literal, de forma explícita. As pessoas entendem melhor as verdades quando elas ouvem histórias, por exemplo, né? Então a gente teve o privilégio de conhecer grandes avatares ao longo de toda a história da humanidade, avatares que foram e são fundamentais, porque os ensinamentos deles reverberam até hoje, nos inspirando e nos relembrando de quem a gente realmente é. E aí você pode se perguntar, bom, mas se a gente já tem as leis divinas dentro da gente, por que a gente precisa desses avatares? Inclusive, essa é uma das perguntas que está no Livro dos Espíritos, né? E o que acontece é que a maioria de nós, a gente se esquece dessas leis, porque a gente fica tão identificado com os desejos do ego, que a gente acaba se esquecendo e se afastando das leis divinas. A gente acaba acreditando nesses desejos transitórios, acaba se perdendo nas coisas do mundo. Como falava Jesus, o nosso grande treino aqui é aprender a estar no mundo sem ser do mundo. O que significa isso? É justamente a transcendência do ego, que os orientais falam, né? A gente precisa do ego, ele é uma ferramenta importante, mas a gente não pode se identificar com ele. A gente tem que entender que essa realidade aqui, ela é temporária, ela é uma ilusão, né? A realidade mesmo, ela não é desse mundo, né? Meu reino não é desse mundo, ele já dizia, né, Jesus? Então, justamente, gente, a verdade não está aqui. A gente está aqui por um tempo para viver uma experiência de expansão da consciência. Quanto mais desapegado a gente for nessa vivência, quanto menos identificado com os desejos do ego a gente tiver, mais a gente vai conseguir fluir com a vida, seguir esse fluxo, ouvir as nossas inspirações, as nossas intuições. Os espíritos amigos, os espíritos de luz estão sempre aqui para nos ajudar, para nos orientar. A gente só precisa saber silenciar e ouvir. A gente precisa chamar por eles, pedir ajuda, fazer oração, fazer meditação, para que essa conexão venha. Muitas vezes a gente fica em dúvida entre um desejo do ego e uma necessidade do ser, porque a sociedade fala uma coisa, né? A sociedade que forma o ego. Então a sociedade fala uma coisa, mas nosso coração, nosso mundo interno fala outra, completamente diferente. E aí a gente precisa ter sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. E é justamente a meditação que nos ajuda a fazer essa diferenciação daquilo que vem do ego e daquilo que vem do nosso ser real. Gente, esse foi meu recadinho de hoje, espero que tenha tocado o seu coração de alguma forma. Relembro a todos, para quem tiver interesse em fazer o curso de Theta Healing DNA básico com meu pai, esse curso é online, ele é muito bom para alinhamento energético, libertação de crenças, né? Para a gente transformar o nosso padrão de pensamento, conexão com o mentor, é um curso muito profundo. Se você sentiu o chamado, os detalhes para inscrição estão aqui embaixo e vai ser agora, dias 13, 14 e 15 de maio de 2022, nesse próximo final de semana. Então, se você tiver interesse, você pode fazer a inscrição através da descrição do vídeo, né, pelo WhatsApp da Ana Paula, que eu já deixei aqui embaixo. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.